O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os vizinhos costumavam ver o cego, pois ele era mendigo. Diziam: não é ele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levantaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, esse evangelho que eu acabei de proclamar, eu proclamei a forma mais breve, porém um texto riquíssimo, que eu convido você depois a ler todo o evangelho de São João, capítulo 9. O tema desse evangelho é Jesus como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A primeira leitura de hoje, nós percebemos e vimos a unção de Davi presidida por Samuel, o escolhido, um jovem que era desconhecido, que havia se preocupado com as coisas do seu pai, com o rebanho de seu pai. Mas depois da eleição e da unção, o Espírito de Deus toma posse daquele eleito. A força de Deus passa a agir nele. A eleição de Davi mostra que a graça de Deus realmente é derramada na vida das pessoas, sem levar em consideração os nossos méritos, os nossos dons. A graça é derramada abundantemente. O dom, ele é concedido de graça, sem levar em consideração os nossos méritos. Normalmente o Senhor escolhe os pequeninos, para mostrar que quem leva adiante a sua obra é o próprio Deus, e não as capacidades, habilidades e dons humanos. Essa liturgia também nos convida a olhar para a nossa experiência de batismo. A unção que nos faz pertencer a Deus, e o Espírito Santo toma posse de nós e nos dá força para continuarmos a nossa vida e a nossa missão. O Evangelho de hoje, como eu já mencionei, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. A luz plena dada por Jesus, neste caso, ao cego de nascença. Esse itinerário que acontece no Evangelho de hoje é o mesmo itinerário para o Evangelho que aconteceu no Evangelho de domingo passado, como nós lembramos da Samaritana. Um processo lento e hostil, mas ele alcança a fé e a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua história. A pergunta dos discípulos é fruto de uma mentalidade falsa, Qual que é essa mentalidade? Eles perguntaram: Senhor, esse cego está aí,
é fruto do pecado dele, do pai dele, ou da mãe dele, né? Então, essa mentalidade era fruto, essa pergunta era fruto de uma mentalidade da época que hoje, de um modo disfarçado, ainda perdura em nossas vidas. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa vida, algumas situações que acontecem na nossa vida é fruto do castigo de Deus. Tem pessoas que pensam que é fruto do castigo, de algum defeito, de alguma consequência, mas o Deus que nós acreditamos não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, não é um Deus que massacra, um Deus que é juiz. Essa mentalidade ainda, infelizmente, ela decorre nos dias de hoje. O Deus que nós acreditamos, Ele quer de fato nos perdoar, nos amar, nos restaurar e nos dar uma vida nova. E Jesus quebra essa mentalidade dizendo que aquela enfermidade é ocasião para que Ele mostre às pessoas que Ele é a luz do mundo, que Ele é a luz do mundo. Ou seja, é a oportunidade para que Ele possa realizar milagres e mostrar o seu senhorio. Portanto, as situações da nossa vida, elas acontecem também como uma oportunidade para que Deus mostre o seu senhorio e realize seus milagres, as suas graças e as suas bênçãos. É muito importante, querido filho, querida filha, nós começarmos a olhar os acontecimentos da nossa vida com um olhar de fé, com uma perspectiva de fé. As situações, acontecimentos, realidades, as dificuldades ou os próprios sofrimentos. Olhar com uma perspectiva de fé. O Papa Bento XVI, ele proclamou o ano da fé, inclusive escreveu a exortação Porta Fidei. Até faço um convite a você retomar esse texto. Ele vai dizer que a porta da fé é que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja. Portanto, a fé é esse elemento importante. É um caminho que deve durar toda a vida, que deve perpassar toda a nossa vida, que tem um início justamente no sacramento do batismo. O batismo abre para nós as portas da fé e da vivência de Deus. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus Cristo é o caminho para poder chegar definitivamente à salvação. E o Papa Bento XVI diz que a raiz de todas as crises é exatamente a crise de fé. Hoje nós passamos por essa crise de fé. E essa é a base, é a raiz de todas as outras crises que nós vivemos. Culturais, moral, religiosa, familiar, espiritual. Que tem a base fundante, infelizmente, nessa crise de fé. Portanto, o Senhor nos convida a partir dessa experiência, a olhar. Havia um cego de nascença e Jesus o faz ver. O Senhor nos faz ver a claridade, a luz, a partir da experiência da fé. Descobrir de novo, e o Senhor nos convida a partir desse evangelho, dessa liturgia, a mim, a você e a cada um de nós, a descobrir de novo a alegria de crer. A alegria de crer em Deus, em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa história e da nossa existência. E mais, reencontrar o entusiasmo de comunicar a fé. Hoje os cristãos, os católicos, nós estamos mornos, frios na fé. Por isso que muitas vezes nós não vemos milagres. Jesus não realizou milagre na sua região porque as pessoas não acreditavam nele. Não é esse aí o filho de José, é o marceneiro, né? Não foi aquele lá que fez a mesa da minha casa, o banco da minha casa, né? E as pessoas deixaram de acreditar, e por deixarem de acreditar também deixaram de experimentar milagres na sua vida. Hoje, infelizmente, muitos de nós estamos deixando de acreditar. Inclusive nós da igreja, nós que participamos, nós que estamos no dia a dia da vida eclesial. E o Senhor nos convida a partir desse evangelho a redescobrir de novo a alegria de crer. A fé é um dom de Deus. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Nós possamos rezar isso paulatinamente, cotidianamente, fazer esta experiência de Deus na nossa vida. E mais, reencontrar o entusiasmo de comunicar, falar dessa fé às pessoas que necessitam. Ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo.
E nós devemos ser esse espelho que reflete esta luz que é Jesus, no mundo que vive dilacerado pelas trevas, pelo mal, pelo pecado, pelo erro, pelo afastamento de Deus. Ser luz no mundo, ser o reflexo desta luz. E essa redescoberta precisa ser diária e constante e alimentada cotidianamente a partir do amor e da vivência dos sacramentos e da palavra do Senhor. E com isso, com certeza, vamos ganhar um novo vigor. Nosso coração vai se arder de amor por Cristo. A fé, a esperança e a caridade são as virtudes teologais infundidas por Deus em nós e que nós estamos deixando morrer. Portanto, redescobrir esta fé no amor que o Senhor tem por nós. E com certeza isso vai ganhar ardor missionário, anunciar, levar Cristo à vida das pessoas. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo torna fecundo o nosso coração e faz alargar o nosso coração para a esperança. Permite oferecer um testemunho que gera vida. Hoje nós vivemos num mundo onde poucas pessoas testemunham. Poucas pessoas testemunham. E nós precisamos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar Cristo com a nossa boca, com a nossa voz, mas muito mais do que isso, anunciar Cristo com a nossa vida. Como São Paulo nos diz, ser evangelho vivo. Ser evangelho vivo. Levar Cristo às pessoas e dar testemunho do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. No helenismo, na cultura grega, a luz simbolizava o conhecimento de Deus. No judaísmo, a luz era símbolo da lei e também da sabedoria. Os primeiros cristãos consideravam a luz como o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova, a boa notícia de nosso Senhor. Jesus é a luz que ilumina a nossa existência. Jesus é a luz que ilumina o nosso coração. Jesus é a luz que ilumina a nossa alma. Ele é a salvação de todos aqueles que nele esperam. Portanto, andar na luz do dia significa andar na presença do Senhor. E você tem andado na presença do Senhor? Você tem feito o seu dia estar na presença de Deus? Seja nas orações cotidianas, seja no dia a dia. O fato de você estar caminhando, trabalhando, você lembrar de nosso Senhor, você dizer uma frase a Jesus: Senhor, eu te amo. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Caminhando, andando, trabalhando, para um momento, fala: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A ausência da luz representa andar nas trevas, consequentemente, ou seja, andar no mundo das trevas. A luz é símbolo da verdade, a única capaz de garantir a vida, pois liberta o ser humano da escravidão. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. O encontro com nosso Senhor Jesus inunda a nossa vida de luz e nos faz conhecer a verdade sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre Deus. E o próprio Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como luz, Jesus cura o cego de nascença. Essa cura só pode ser realizada por Ele, que é a luz, para proporcionar que ele veja a luz, que ele veja Jesus. Jesus viu o cego, aproximou-se dele, tocou nos seus olhos e mandou lavar na piscina de Siloé. É um ritual, né? Ritual do batismo que vai fazendo a pessoa, um itinerário na fé que vai fazendo a pessoa a crescer na fé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Lavar-se representa a água, o enxergar representa a luz, isto é, o batismo, o sacramento do batismo. A iluminação a partir da água do Espírito Santo e da palavra de Deus. O relato oferece um caminho de fé e o seu confronto com o mundo dos incrédulos. Os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a questionar aquela pessoa, aquele homem que foi curado. Quem que tinha curado? Eles começaram a questionar aquele que vive a experiência de Deus. Até eles disseram: esse homem não vem de Deus,
pois ele não guarda o sábado. Versículo 16. Muitas vezes, aquele que vive a fé, com certeza vai ter opositores. Aqueles que vão criticar, aqueles que vão perseguir, aqueles que vão, de algum modo, fazer algum tipo de mal. Que o Senhor nos ajude, com o coração purificado, começar a enxergar, iluminados pela palavra de Deus, e a fazer essa passagem das trevas para a luz. Que não seja só uma mudança externa, seja uma mudança do nosso interior. Que o Senhor nos ajude a viver a cada dia esta graça. E a segunda leitura, São Paulo vai nos dizer: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa vida e nos faça luz do mundo, para que nós possamos assim ser sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.